Olá, tudo bem com você? Estamos dando início a mais uma aula da Escola de Treinamento para o Serviço Cristão. Estamos dando início à quarta aula do curso História de Israel. Se você ainda não assistiu às aulas anteriores, eu convido você a pesquisar no meu canal do YouTube. Nós temos 3 aulas falando sobre História de Israel e hoje é a nossa quarta aula. Na aula passada, estávamos falando do período de peregrinação, o período em que os israelitas saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho e ficaram 40 anos peregrinando no deserto, principalmente no deserto da Judéia. Quando a gente pensa em deserto, uma, uma, uma imagem que vem à nossa cabeça é aquele monte de areia, né? Como aquelas dunas do deserto. Porém, o deserto da Judéia era montanhas de pedra e terra, né? Somente alguns beduínos, alguns nômades, conseguiam sobreviver numa região tão hostil, uma região com pouca água, quase nada de água, pouco verde onde os animais conseguiam comer. Então, é uma região muito grande, desde Midian até a Judéia, e o povo então ficou 40 anos peregrinando nesse deserto até chegar na Terra Prometida. Então, agora vamos começar a falar do período da conquista. O período da conquista é de 1406 a 1350, quando eles conquistam a terra de Canaã e aí tomam posse da terra de Canaã. Então começa quando eles atravessam o Rio Jordão e vão conquistar a primeira cidade, em Canaã, a cidade de Jericó, e até a morte de Josué. Então, nós vamos encontrar toda a história da conquista no livro de Josué. Se você abrir a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 34, você vai ver o livro contando a morte de Moisés. E com a morte de Moisés, Moisés vai subir no Monte Nebo, no lado que a gente chama de Transjordânia, o lado leste do Jordão, e de lá ele tinha como ver uma parte muito bonita da terra prometida, da Palestina, de Canaã. Moisés tem essa visão da terra prometida, consegue visualizar a terra de Canaã, porém ele morre ali no Monte Nebo. Provavelmente Deuteronômio capítulo 34 foi escrito por Josué, já que conta a história de Moisés, da sua morte, como aconteceu a sua morte. Então, provavelmente Josué escreve o último capítulo do Pentateuco, dos primeiros 5 livros da lei, os primeiros 5 livros da lei, e, na consequência, ele escreve o seu livro de Josué, contando como ele e o povo de Israel obtiveram vitória sobre os cananeus. E aí, lendo todo o livro de Josué, você vê como ele toma posse da terra prometida. Uma vez o povo de Israel tomando posse da terra prometida, a gente vê o cumprimento da terceira promessa que Deus fez a Abraão. Deus prometeu a Abraão, primeiro, que faria de Abraão uma grande nação, que teria uma descendência muito grande, vários filhos veriam depois de Isaac e Jacó, e Deus faria de Abraão bênção para todas as nações, e Deus também prometeu que daria a terra prometida, a terra de Canaã. Então, Abraão morreu com a esperança de que um dia os seus descendentes conquistariam a terra de Canaã, na qual Abraão viveu como nômade, viveu como estrangeiro. E Deus cumpriu a promessa. Então você lê o livro de Josué, você vê
como aconteceu essa conquista. Eu convido você a analisar algumas partes do livro de Josué, para junto entendermos como Israel conquistou a terra de Canaã. Então, a conquista da terra de Canaã começa com o lado que a gente chama de Transjordânia, né? Se Canaã é essa faixa de terra entre aí o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo, né? A Transjordânia fica do seu lado direito aí, aonde tem Moabe, Amon, Gileade. Então toda essa região aí, primeiro Israel conquistou primeiro. De que forma? Quando você olha em Deuteronômio capítulo 2, o povo está passando pela terra de Edom, ao sul aí do seu mapinha aí, né? Então, e eles não conquistam a terra de Edom. Deus falou, olha, passe, né, por Edom e não façam nada. Os edomitas são descendentes de Esaú, ou seja, os edomitas também são descendentes de Abraão. Então, eles não tomam a terra dos edomitas. Depois eles passam pelos moabitas, né? Os moabitas, assim como os amonitas, né? Amon e Moabe, são descendentes de Ló, né? Então, também são parentes de Israel. Então, você lê Deuteronômio capítulo 2, versículos 8 e versículo 9, Deus pede para o povo de Israel não guerrear contra Edom e Moabe. E aí, depois, eles tentam chegar na cidade de Seom, aonde eles vão passar pelos seonitas para entrar, atravessar o Rio Jordão e entrar na terra de Canaã. Porém, os seonitas não permitem que o povo de Israel passem por Seom. Se você ler com calma, nós não vamos ter tempo para ler, mas você pode ler, né? Se você quiser até parar o vídeo e ler Deuteronômio capítulo 2, versículos 24 a 37, você vai ver que o rei de Seom não permitiu que o povo de Israel passasse por Seom, né? Seom é uma cidade que fica aí, uma região que ficava entre Amon e a entrada aí de Canaã. Os seonitas não permitiram, né, que o povo passasse por Seom. E mais ao sul, nós temos Bassã, a terra de Bassã. Então, vamos entender um pouquinho disso no mapa. Então, agora olhando para esse mapa aqui, vamos ver como que Israel conseguiu conquistar a Transjordânia, essas cidades de Seom e Bassã. Então, aqui fica os seonitas, né? O rei de Seom, a cidade principal aqui é Esbom. Então, quando Moisés ainda está vivo, quando Moisés, em Deuteronômio capítulo 2, chega com o povo, então, em Deuteronômio capítulo 3, desculpa, né? Assim, em Seom é capítulo 2 ainda, capítulo 2, versículos 24 a 37. Então, Moisés chega aqui em Esbom e o rei de Seom fala, não, nós não vamos permitir que vocês passem por aqui. E aí, o que acontece? O povo acaba guerreando contra os seonitas e conquistam a terra de Seom. Mais ao norte aqui de Seom, está Bassã, que é uma outra região onde o rei chama-se Og, e Og também vai guerrear contra o povo de Deus. E Moisés fala, nós não queremos guerrear com vocês, nós só queremos passar pela terra para ir para o outro lado da Jordânia, atravessar o Rio Jordão e ir em Canaã. Mas o rei Og não aceita e guerreia contra o povo de Deus. E aí os israelitas acabam conquistando, né? Então você lê aí o final do capítulo 2 de Deuteronômio, o capítulo 3 de Deuteronômio, e você vê aí o povo de Deus conquistando a Transjordânia, conquistando toda essa região aí da Transjordânia. E aí, depois em Josué, capítulos 1 a 4, você vê então Josué se preparando,
o povo se preparando para entrar aí em Canaã, né? Depois, Josué capítulo 5, você vê o povo consertando o que precisa ser consertado, preparando o seu exército para poder começar a batalha, a guerra contra os cananeus. E aí você vai ler os capítulos 6 a 8 de Josué. Você vai ler os capítulos 6 a 8 de Josué. E você vai ver Josué conquistando o que a gente chama de campanha central, as cidades de Jericó, Ai e Gibeão. Eu vou explicar isso daqui a pouco com calma. Depois, Josué vai para o sul e finalmente para o norte. Então, costumamos dizer que a conquista de Canaã aconteceu com 3 campanhas: campanha central, campanha sul e campanha norte. E aí o livro de Josué termina com os capítulos 13 a 24, mostrando como as 12 tribos ficaram distribuídas dentro de toda a terra de Canaã. Então, eu só convido você a juntos olharmos com calma essas 3 campanhas, a campanha central, sul e norte. Então, primeiro, campanha central, né? Então, como eu já disse, Josué, depois de conquistar Seom, atravessa ao norte do Mar Morto, né? Também conhecido como Mar Salgado, né? Devido à grande quantidade de sal que contém no Mar Morto. Josué atravessa o Rio Jordão, monta um acampamento em Gilgal, e a primeira cidade que Josué, junto com o exército de Israel, vai lutar é a cidade de Jericó. Então, na campanha central, vemos Josué lutando contra Jericó, depois conquistando a cidade de Ai, depois conquistando Gibeão, né? E com isso, né? Então, se eu voltar um pouquinho aqui, ó, então você leu os capítulos 6, 7 e 8. 6, 7 e 8 do livro de Josué. Você vê a conquista, então, de Jericó, Ai e Gibeão. Agora, capítulos 9 e 10. Você vê a campanha sul, né? Você vê a campanha sul. Então, depois de conquistar essas 3 cidades no centro de Canaã, Jericó, Ai e Gibeão, Josué começa a ir para o sul de Canaã. E aí você vê várias cidades aí que ele conquistou: Azeca, Laques, Eglon, Hebron, Debir. Então todas essas cidades são conquistadas aí. A gente chama essas nações conquistadas ao sul de Canaã de amorreus. Então, se você olhar aí capítulos 9 e 10, fala campanha sul, a conquista dos amorreus. Porque esses povos eram conhecidos como amorreus, os povos sul de Canaã. Depois, a campanha norte. Josué já tinha conquistado o centro, conquistou o sul, e agora ele vai para o norte de Canaã e conquista as cidades próximo do Mar da Galileia, né, ao norte da Palestina. Né? E uma das cidades mais importantes é Azor, né, o rei de Azor. E então, dessa forma, a gente vê a conquista dos cananeus. Então, a gente costuma chamar cananeus, mas as nações que moravam ao norte de Canaã. Então, Josué tem a conquista central, depois sul, os amorreus, depois vai para o norte e no norte conquista os cananeus. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, hoje nós temos as ruínas, né? Arqueólogos já escavaram e encontraram ruínas de Jericó, né? Os muros que Josué derrubou, a muralha de Jericó que caiu. Então, arqueólogos já escavaram e encontraram
essas ruínas aí da antiga cidade de Jericó, né, 2.400 anos antes de Cristo, né, quase 4.000 anos atrás. Então, escavações já encontraram, né, alicerces e pedaços da antiga cidade de Jericó, conquistadas por Josué. E aí, como eu disse, então do capítulo 5 ao 12 do livro de Josué, você vê Josué conquistando toda a região, tanto ao leste quanto ao oeste de Canaã. E a partir do capítulo 13, né, você vê então Josué até o capítulo 24 fazendo a distribuição das 12 tribos na terra de Canaã. Então, o que antes era Canaã, agora você olhando nesse mapa, você vê as 12 tribos aqui distribuídas, né, na terra de Canaã. Ok? Falando um pouquinho sobre ainda o livro de Josué e o próprio Josué, podemos dizer que Josué cometeu duas falhas, né, durante essa conquista de Canaã. A primeira falha, você pode ler lá em Josué capítulo 9, nós falamos que Josué conquistou Gibeão. É verdade, mas na verdade o que aconteceu foi que Josué não conquistou, mas fez aliança com os gibeonitas. Por quê? Porque ele não consultou a Deus. Os gibeonitas enganaram Josué. Os gibeonitas, né, falaram para Josué que estavam vindo de uma terra muito distante, e Josué fez aliança com esse povo, ainda quando Josué estava no acampamento de Gilgal, depois de ter conquistado Jericó. E agora, quando ele chega na terra dos gibeonitas, eles veem que ali, logo, seria a próxima cidade que eles iriam conquistar depois de Jericó, seria Gibeon. Mas como ele fez aliança com os gibeonitas, Josué não pôde destruí-los ou expulsá-los de Canaã. Eles ficaram morando no meio do povo de Israel. Mas tudo isso porque Josué não consultou a Deus antes de fazer aliança com os gibeonitas. Outra falha de Josué é que Josué deixou muitas terras, né, muitos povos sem serem conquistados. Se você olhar no capítulo 13 do livro de Josué, você vai ver que Josué, por exemplo, não conquistou Jerusalém, que pertencia aos jebuseus, né? E você vai ver que Josué não conquistou algumas terras, né? Ele deixou para trás. E qual é o problema de Josué não ter conquistado todas as terras em Canaã? Mais tarde, esses povos influenciaram os israelitas a pecarem contra Deus. Então, se você ler Deuteronômio capítulo 18, versículos 9 a 13, Deus tinha pedido para Josué, para os israelitas eliminarem todos os cananeus da terra, expulsando eles de lá, matando, para que mais tarde eles não viessem a influenciar o povo de Deus. Só que, na verdade, era para o povo de Israel terem influenciado os pagãos que estavam no meio deles, né, para eles terem abandonado a idolatria, a imoralidade, uma série de outras coisas, terem se convertido ao Deus de Israel. Mas acontece, infelizmente, o contrário. Esses povos pagãos de Canaã, né, começam a influenciar os israelitas a pecarem. Então, a gente vê isso já registrado no livro de Josué e durante toda a história de Israel, né? A gente vê que eles não foram conquistados, né? E com isso influenciaram o povo. Eu quero chamar sua atenção para algo que, se você não percebeu, né, eu convido você a perceber, né? Se eu posso falar assim. Se você ler em Gênesis, capítulo 35, versículos 23 a 26, você vê a lista dos 12 filhos de Israel,
né? Os 12 filhos de Jacó. Deus vai mudar o nome de Jacó para Israel, né? Então, os 12 filhos de Israel. Que ele teve com Lia, com Zilpa, né? A serva de Lia, com Bila, a serva de Raquel, e Raquel, a sua mulher, né? Você vai ver que ele teve 12 filhos. Mas quando você lê a lista das 12 tribos de Israel, você vai ver que nós não temos, entre as 12 tribos de Israel, dois nomes. Nós não temos uma tribo chamada Levi e nós não temos uma tribo chamada José. Por outro lado, você vai ver que tem uma tribo chamada Manassés e outra tribo chamada Efraim. E Manassés e Efraim não estão na lista dos 12 filhos de Israel. Então, você sabe me dizer o que aconteceu, o porquê de você ler em Gênesis 35 a lista dos filhos de Israel e ver as 12 tribos e ver que os 12 filhos de Israel não são as 12 tribos de Israel? Na verdade, a gente vai ver que dos 12 filhos de Israel, nós não temos na lista, né, das 12 tribos aí, ó, se você olhar, estão bem ao sul aí, ó, Simeão, Judá, Ruben, Benjamim, Dan. Então, todos esses são filhos de Israel. Ruben, Simeão, Judá, Dan. Porém, Levi você não vai encontrar aqui. Por outro lado, você vai olhar e uma tribo bem grande, né, do seu lado direito aí é Manassés, né, e bem no centro das tribos aí, Efraim. Manassés e Efraim estão aí entre as 12 tribos e eles não são filhos de Jacó. Então, por quê? Bom, a explicação é os levitas não herdaram terra porque a maioria ou muitos levitas se tornaram sacerdotes. Então, ao invés de eles herdarem uma terra, eles herdaram pequenas porções de terras distribuídas entre as 12 tribos de Israel. Depois você pode ler com calma Josué capítulo 21 e você vai ver as cidades levitas. Então, porções de terras que os levitas, os descendentes de Levi, herdaram. Então, por isso que você não vai achar uma terra ou uma tribo com o nome de Levi, porque eles ficaram distribuídos entre as 12 tribos de Israel com porções de terra. Outro nome que você não achou é José, porque na verdade Manassés e Efraim são filhos de José. E José foi o homem usado, né, por Deus para salvar o povo de Israel da fome, né? Quando ele é vendido como escravo para o Egito e está morando no Egito. Depois o povo de Israel vai para o Egito, vive como escravos lá. Jacó adotou Manassés e Efraim, os dois filhos de José, como filhos. Então, por isso que nós não temos aqui o nome de José, né, como uma tribo, mas Efraim herdou um pedaço de terra e Manassés outro. E Manassés, o filho mais velho de José, por direito de primogenitura, ou seja, por ser o mais velho, ele ainda herda porção dobrada de terra. Então você pode ver que nós temos a Manassés do lado esquerdo e Manassés do lado direito, conhecido como Manassés oriental. Então, Manassés herdou porção dobrada de terra por ter sido adotado por Jacó como filho. Então, na verdade, sai Levi e José, entra Manassés e Efraim, né? E aí a gente tem aí as 12 tribos de Israel. Ok? Então é isso que tínhamos para falar do período da conquista. Então que você possa ler o livro de Josué com calma e eu acredito que diante de tudo que você ouviu aqui, vai te ajudar a entender um pouco melhor o livro de Josué e a conquista da terra de Canaã.
Próximo período é o que a gente chama de período dos juízes. Então, com a morte de Josué, as 12 tribos estão distribuídas na terra de Canaã. E agora, mais ou menos de 1350 até 1050, os israelitas vão viver um período que a gente chama período dos juízes. Por isso que o próximo livro, depois de Josué, se você olhar na sua Bíblia, o próximo livro é o livro de Juízes, né? Então, o livro de Juízes vai contar como que então Israel passou 300 anos sendo governada, né, pelos juízes, né? Ou seja, cada nação escolhia um líder, né? Então, por exemplo, lá ao norte, Manassés escolheu um líder que estava governando, cuidando, né, da tribo de Manassés. Ao sul, Judá escolhia um líder entre eles, que a gente chama de juiz, que vai estar cuidando da vida religiosa e espiritual do povo. Só que o que a gente vê no livro de Juízes é algo que a gente chama de ciclo de juízes, que lembra quando a gente estudou Deuteronômio, capítulo 28, a gente aprendeu que obediência é igual à vida, desobediência é igual à morte, né? Então, Deus já tinha alertado os israelitas que se eles vivessem obedientes a Deus, eles seriam ricamente abençoados por Deus, em todos os sentidos. Se eles desobedecessem a Deus, eles seriam oprimidos pelos seus adversários, pelos seus inimigos. Então, esse ciclo de juízes é algo que acontece ao longo desses 300 anos da história de Israel, que na verdade acontece ao longo de toda a história de Israel. Mas, principalmente dentro do livro de Juízes, isso é muito fácil de ser observado. Vamos olhar junto, com calma, o que eu estou dizendo, o que eu estou chamando aqui de ciclo de juízes. Então, por exemplo, né, se você abrir sua Bíblia em Juízes, então eu convido você a abrir a sua Bíblia aí no livro de Juízes. Então, se você abrir a sua Bíblia aí depois do livro de Josué, então vem o livro de Juízes. Se você abrir a sua Bíblia em Juízes, capítulo 4, Juízes, capítulo 4, a Bíblia vai falar o seguinte, né? Depois da morte de Eude, mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava, né? O que o Senhor reprova. Então, o capítulo 4 de Juízes começa dizendo que depois da administração de Eude foi um juiz que estava governando o povo. Depois de Eude, o povo começou a fazer o que o Senhor reprova. Versículo 2. Então o povo começou a viver em pecado. Então Juízes 4:1 fala que o povo estava vivendo em pecado. Qual é a consequência do pecado? Versículo 2. Assim, o Senhor os entregou na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Já falamos de Azor, lá ao norte de Israel. Então, o rei de Azor, né, começou a atacar os israelitas. E então, por consequência do pecado, os israelitas começaram a ser oprimidos. Versículo 2 continua dizendo: o comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Arosete Agoim. Versículo 3: os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Então a Bíblia vai falar que por 20 anos os israelitas foram oprimidos por causa do pecado em que eles estavam vivendo. E o texto fala que por causa dessa opressão, então, finalmente, depois de 20 anos, eles se arrependeram. E aí, por que eles se arrependem? Então,
por causa do arrependimento, Deus levanta um juiz, alguém que vai agir como um guerreiro, vai formar um exército e vai trazer a libertação para o povo de Israel. Então, você pode ler o capítulo 6 de Juízes capítulo 6, e você vê no início do capítulo 6 que os israelitas estavam vivendo em pecado, fazendo o que o Senhor reprova. Depois eles foram oprimidos pelos midianitas. Os midianitas começaram a oprimir o povo. E aí, depois de alguns anos de opressão, o povo então se arrepende, pede a Deus perdão, pede a Deus libertação. E se você olhar em Juízes capítulo 6, versículo 12, a Bíblia fala: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão, né, e disse, então Deus fala com Gideão: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Então a gente vê aí Gideão sendo usado por Deus como um juiz para libertar o povo. Então nós temos dois tipos de juízes, né? O livro de Juízes está mostrando que era necessário o povo ser fiel a Deus para não sofrer a opressão. Israel possuía dois tipos de juízes. Primeiro, esses juízes guerreiros, líderes tribais, que lutavam contra as nações inimigas, protegendo a sua tribo dos ataques dos inimigos. Esses juízes chamamos de juízes maiores. Eles não eram de famílias ricas, famílias nobres, né? E durante então esse período de guerra, eles estavam lutando a favor de Israel contra os inimigos. E você pode ler o livro de Juízes e ver alguns juízes como Otoniel, Eude, Débora e Baraque, capítulo 4 que a gente leu, Gideão, capítulo 6 que a gente leu, depois Jefeté e talvez um dos mais famosos, Sansão, né? A famosa história de Sansão e Dalila, você vê no livro de Juízes. Você vai ver Sansão como um dos juízes usado por Deus para libertar, né, o povo, né? A partir do capítulo 13 de Juízes, você vê Sansão sendo usado por Deus para libertar o povo da mão dos filisteus. Outro tipo de juiz, além dos juízes maiores, tem os juízes menores. A gente chama de juízes menores aqueles que estavam governando o povo, que estavam cuidando da vida espiritual e jurídica. Estavam agindo não como um guerreiro, não como um general de exército, mas como literalmente um juiz, cuidando das questões jurídicas do povo. Esses eram homens mais velhos, influentes, né, que eram de famílias nobres, que eram escolhidos entre as tribos para cuidar, né, das questões jurídicas do povo. Então, juízes menores. E você vai ler algum deles aí no livro de Juízes: Tolá, Jair, Ibissã, Elon, Abidom, Sangá. Então, vários juízes. E esses juízes aí, né, por esses 300 anos do período de Juízes, são distribuídos entre várias tribos aí. Então você pode encontrar aí os juízes maiores, né, Gideão, Jefté, Eude, Sansão, aí distribuído aí entre as 12 tribos de Israel, e também juízes menores, também distribuído aí entre o povo de Israel. Então, por 300 anos, a gente tem aí o que a gente chama de período dos juízes. Na sequência, depois do livro de Juízes, a gente tem o livro de Ruth. Nós não sabemos ao certo quem escreveu o livro de Ruth. Podemos dizer que esse livro foi escrito no reinado de Davi, lá pelo ano 1000, ou seja, uns 200, 300 anos depois do acontecimento do livro de Ruth, né? E lógico, Ruth é a bisavó de Davi, está através dela, né, que nós chegamos até Davi. E o livro de Ruth é um alívio para quem vinha lendo o livro de Juízes, porque o livro de Juízes é pesado, falando de guerra, de morte, de sangue, e o livro de Ruth é um livro, né, que é quase um romance, né, mostrando o cuidado de Ruth com Noemi, a sua sogra. E para quem
né, entende que o Velho Testamento era um mundo extremamente machista e racista, né? Se você acha que hoje nós vivemos num mundo machista e racista, você não leu o Velho Testamento, né? Então, no Velho Testamento, a Bíblia já mostra Ruth como uma mulher estrangeira, sendo uma heroína, né, salvando, né, a sua sogra de morrer de fome e sendo uma pessoa que quis conhecer a Deus e teve o privilégio de conhecer a Deus saindo do meio de Moabe, da terra de Moabe. Ela era uma moabita, uma estrangeira. Então o livro tem como objetivo mostrar para mim e para você que a salvação é para todos, não somente para o povo de Israel, mas Deus amava todas as nações. Deus queria que os israelitas fossem luz para todas as nações pagãs. Então, a gente termina o período dos juízes com o livro de Ruth, né? E depois a gente tem o próximo livro, que é o livro de Samuel, né? Então, Samuel é um livro de transição. É o livro que registra a passagem do tempo ou do período dos juízes para o período da monarquia, né? Porque o povo vai chegar para Samuel e pedir um rei e vão eleger Saul, o primeiro rei de Israel. Então, no início, os livros de Samuel eram um livro só, mas hoje nós temos o livro de Samuel dividido em dois livros, sendo que o primeiro livro conta a história do próprio Samuel, dos capítulos 1 a 8, e o restante do primeiro livro de Samuel conta a história do rei Saul. Depois você leu o segundo livro de Samuel, né, do capítulo 16 de 1 Samuel e todo o segundo Samuel, e Samuel conta a história de Davi. Então podemos, lendo o livro de Samuel, ver a história de Saul e Davi, os dois primeiros reis de Israel. Então na próxima aula, a gente vai estar estudando o período da monarquia, o período do Reino Unido. E aí a gente usa o livro de Samuel para falar um pouco como foi o reinado de Saul, Davi e Salomão. Então, muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima aula, quando vamos passar para o próximo período, o período do Reino Unido e Reino Dividido. Deus te abençoe e uma excelente semana para você.